14:33 Diz assim, ó. sagt so. 1 14:33. Diz assim: 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Esses dois versículos, 33 e 34. 33. So kann auch keiner von euch meine Jünger sein, der nicht allen entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Agora a gente vai para o 15, que eu pedi, né? Jetzt 15. E a gente vai ler a partir do versículo 1, que diz assim: Vers E 1. chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. 2. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes pôs esta parábola dizendo, do 1 até o 3. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen und ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagt aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. Poder sentar e deixa a Bíblia aberta se puder, amém? Deixa a Bíblia aberta. Bibel öffnen lassen. O que eu quero hoje lassen. trazer para a igreja Was ich heute zum Gemeinde bringen will, tem tudo a ver com aquilo que nós já estudamos pela manhã. hat alles damit zu tun, was wir heute in der Früh gelernt haben. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, Wir wissen, dass wir eine schwierige Zeit leben. um tempo onde está bem próximo de Jesus vir buscar o povo dele. Eine Zeit sehr nah, Jesus zu seiner Gemeinde zu holen. E como o tempo está próximo, In der Zeit, die näher ist, nós estamos sendo mais provados todos os dias. wir Mais sind ainda. mehr Beweise, um jeden Tag zu haben. Então o tempo não é mais de a gente ficar desatento Diese Zeit ist nicht mehr unaufmerksam sein, ao que os sinais estão was dando para die nós Zeichen geben zu uns. sobre a vinda de Cristo para buscar a Über igreja dele, die o povo dele. Rückkehr des Christus, damit sein Volk bringen, also holen. Então Jesus ele sempre procurou Jesus hat immer comunicar à humanidade versucht, die Menschheit zu kommunizieren, em diversos momentos com a linguagem de in figuras. diversen Momenten mit anderer Sprache, also nicht gleich wie wir verstehen, dass manchmal auch sie nicht verstehen diese Sprache. Figurado, não sei. Figura, uma figura, Figuren, eine Sprache des uma Figuren. linguagem de figura. Das ist Ele andere usa Sprache. figuras, elementos Elemente. que nós temos facilidade em saber o que figuras são essas. Wir wissen, wie diese Figuren, dass wir besser verstehen durch diese Figuren. Para que a gente possa transportar para o mundo espiritual. Damit wir in die geistliche Welt transportieren können. Amém, igreja? Amen, Gemeinde. No Salmo In 23, Psalm 23, lá no versículo 1, in diz der assim. Vers 1 sagt so. O que é que diz o versículo do Salmo 23? Não precisa abrir, não. Não Was precisa sagt abrir. er, Pastor? O Senhor é o meu Der Herr ist mein Hirte e nada und nichts me faltará. wird mich fehlen. Mangel. Malen. Mangel. Mangel. Will Keinen nicht Mangel haben. Mangel, Wir werden ja. keinen Mangel Ja, oder haben. ich meine fehlen oder Mangel, ja. Então, Vielen auch. Ja. o pastor, ele cuida de quê? Pastor, passt auf was? De ovelhas, não é isso? Schafe, oder? Não é verdade, igreja? Ich frage, Gemeinde, Por que nós precisamos entender essa linguagem hoje aqui? warum wir müssen diese Sprache zu verstehen. Porque quem entende que é filho de Deus, versteht, filha de Deus, wer versteht, dass es Sohn oder Tochter Gottes, ela vai entender que ela é uma ovelha, sie wird auch verstehen, dass es eine Schaf Gottes auch. que ela tem o pastor dos pastores, Er hat der Pastor der Pastoren, mas o pastor dos aber pastores der Pastor der Pastorin também nomeou pastores na terra, hat auch also gegeben, auch Pastoren auf der Erde. ou seja, designou, deu dons
hat Gabe gegeben zu diesem Pastor. para que também eles cuidassem do rebanho de Jesus. Damit die Schafen Jesus aufpassen oder die Então Deus, ele instituiu também, Hirte sein. ele instituiu essa autoridade. hat diese Autorität gebracht. Então, se nós temos um pastor e somos ovelhas, Wenn wir einen Pastor haben und wir sind Schafe, nós podemos entender wir que können verstehen, podemos passar por alguns tipos de wir situações. können durch ein paar Situationen durchgehen. Como filhos de Deus, como ovelhas de Cristo, Als Kinder Gottes, als Schaf Gottes, e que faz parte de um local que chama de aprisco, não sei das como ist é ein Teil des ein Lokal, wo die Schafe sind. Das ist diese Gehege, ne? Pferch, sagt man, gell? Gehege, Gehege. Gehege. Oder ein Pferch. Ja, oder ein Feld oder Gehege, ja. Então, olhando aqui o texto de Lucas 15, Hier schau Lukas 15. e já atento ao que a gente leu em Lucas 14, Aufmerksam, was wir 23. lesen, Lukas 14. vamos ver aqui algumas situações Wir werden ein paar Situationen sehen. em que algum de nós podemos estar Eine como von ovelhas. uns, wir können das auch identifiziert als Schafe. A primeira coisa, quando a gente entende que nós somos ovelhas, Erste Sache, die wir verstehen als Schafe. a ovelha, ela obedece Der ao seu Schafe pastor. ist gehorsam zu seinem Pastor. Amém, igreja? Amém. Die Gemeinde, Então aqui vai ter um discurso, vai ter ali um encontro, Jesus vai ter encontro ali com alguns Jesus religiosos. wird die Religiose treffen. E também, junto com aqueles religiosos que já Não. conheciam a palavra, que conheciam o Antigo Testamento, Auch durch die Religiose, die das Wort Gottes kannte. ali também tinham pessoas que ainda não entendiam direito a Und palavra. das war auch Personen, die das Wort Gottes auch nicht verstanden haben. Então, o que aconteceu ali naquele momento, Was ist quando passiert? Jesus se reúne com todo aquele pessoal, Was passiert war, wenn Jesus mit diesen Menschen getroffen hat? Was passiert dann? com os religiosos Mit Religiösen e com os que estavam ali sinceros de oder coração, die auch ernsthaft mit Gott waren. para aprender de Jesus e seguir a Ele. Um Jesus zu lernen und ihm zu folgen. E nesse momento, diz a palavra, In diesem Moment sagt das Wort Gottes, que alguns daqueles religiosos einige von diesen religiösen Pharisäer oder Schriftgelehrten, começaram a ficar murmurando contra die Jesus, murrten über contra o Jesus, pastor dos über pastores. des Pastoren. E começaram a murmurar, como é que ele, que o texto Die diz, murrten und sagten, wie kann er? como é que ele recebe pecadores e Diese come com nimmt der eles? Sünder und ist mit ihnen. Aí Jesus, como conhece o coração de cada um de nós, igreja, Jesus kennt unsere Herzen, Gemeinde. aí Jesus ele começa a falar sobre uma parábola, Er redet über ein Gleichnis. que é justamente esse elemento que ele usa, Genau diese Elemente, figuras, diese Figuren, para poder damit er falar para nós a comunicação diese espiritual. geistliche Kommunikation mit uns, diese Gleichnis hat er. Aí Jesus começa a falar de situação de ovelhas. Er fängt mit Situationen vom Schafen zu reden. E depois eu quero fazer uma Chafe. uma conexão Danach wieder eine Konnexion com um machen. tipo de espírito que quer destruir as ovelhas, Welcher Geist will zerstören diese Schafe? que quer afastar o povo de Deus do Will caminho der de Volk Deus. Gottes entfernen von der Richtung Gottes zu Então, entfernen. Jesus ele começa a explicar em parábolas. Und Jesus hat angefangen, ein Gleichnis zu erzählen. Aí no versículo 3 diz assim, Der Vers 3 e sagt ele so. lhes propôs uma parábola dizendo, Und er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. me acompanha agora, no versículo 4, In Vers 4. ele faz uma pergunta. Er macht Que homem dentre vós, tende 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha e achá-la. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Preste atenção, que se fala de uma ovelha perdida. Was redet hier
über eine Schafe, die verloren Uma ovelha verliert inocente, uma ovelha que ainda está aprendendo alguma coisa com Deus. ist. Eine Schafe, die noch lernt. Das Que ist muitos estão ganz, dizendo é pecador, é pecadora. manchmal ist es eine Sünde, Schafe. São pessoas novas. Aber es sind neu in der Glaube. Vamos distinguir isso aqui Wir claramente. müssen unterscheiden, sehr klar. Para que a gente saia daqui hoje com entendimento claro. Damit das wir diese Verständnis klar gehen. Para que a gente não seja presa fácil, ou Damit seja, dass wir nicht eine einfache Ziel vom Gegner sein. Aí Jesus começa a falar sobre a parábola. Jetzt redet über diese E ele Gleichnis. diz que, aí no versículo 4, In der Vers 4, sagt, que ele vai atrás dessa ovelha perdida. kommt diese verlorene Schafe hinterher. Observe que também eu começo a ver que existe também aqui uma matemática. Gibt es eine Mathematik hier? Uma ovelha Eine Schafe se perde. De verloren. quantas ovelhas? Von 100. De 100 ovelhas. Von 100 ist Quanto eines é verloren. uma ovelha Wie viele sein? de 100? Von Quantos por 100, cento? 1%. 1% ist Tá von vendo? 100. Raso ainda. A pessoa está raso na fé. Ganz flach in der Glaube. E aí diz a palavra Und sagt das Wort, que ele vai atrás da perdida, dessa geht perdida. in diese, hinterher und wollte nehmen diese verlorene Schaf. No versículo 5 diz assim: Der Vers 5 E sagt achando-a so, põe sobre seus ombros, cheio de alegria. und wenn es gefunden hat, nimmt es auf seine Schulter mit Freude. Mit Vamos comigo, igreja? Freude. E chegando à sua casa, convocam os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Und wenn nach Hause kommt, ruft die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: A ovelha está perdida. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Amém, igreja? Amém, Gemeinde. Guarde isso aí, amém? Bewahren das. Aí Jesus continua ainda dando outro exemplo. Und Jesus hat noch ein anderes Beispiel. Esse é o segundo tipo de situação que ele coloca. Typ von Situation É a ovelha que está dentro da casa die Schaf, die auch zu Hause ist, e que ela se perde dentro da casa. dass auch zu Hause verliert. Deixa eu melhorar a linguagem. A primeira ovelha é a ovelha que se afasta, Zuerst ist die Schaf, die sich do caminho, entfernen vom uma Weg. ovelha nova, Das ist eine neue uma Schaf. ovelha que ainda está tendo encontro com Das ist eine Jesus, Schaf, die zuerst imatura, Jesus angefangen mit fácil de um Jesus. inimigo chegar Es ist e nicht a boca leicht, es ist levar. sehr einfach, der Gegner kommt, um sich zu nehmen. Essa aí, Das ist, Jesus disse que vai Jesus buscar. sagt, Jesus wird holen. Amen. Mas o segundo tipo de ovelha. Der zweite Typ vom Schaf, Vamos ver aqui o segundo tipo de situação. die andere Situation, Versículo 7. Vers 7. Aliás, versículo 8. Vers 8. Versículo 8 agora. Vers 8. Ele coloca agora um tipo de uma outra situação, Eine um andere outro tipo de Situation, ovelha. eine andere Situation, Ele diz assim, andere igreja: Typ vom Schaf. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie findet. Deixa eu mudar a linguagem para entender. Muss man jetzt die Sprache verändern? É um segundo tipo de Das palavra ist que ein eles falam. zweiter Typ vom Gleichnis. Fala de uma dracma perdida. Redet über eine Drachme Eu vou dizer verliert. de uma ovelha perdida Ich werde sagen von einer Schafe verliert, que se perde dentro da igreja. die auch in der Kirche sich Já, verliert. já não é perdida lá fora, Das mas ist está nicht- perdida dentro Sie da ist nicht igreja. draußen verliert, aber sondern in der Gemeinde sie ist verliert. Está dentro da casa de Deus. Genau drinnen des Haus Gottes. Só que ela está perdida. Aber sie ist verliert. Só que ela não sabe para onde está Sie hat indo. verliert, sie ist verloren. Ela vem Sie assistir weiß nicht, was culto, sie ouve a macht. palavra, Sie kommt, hört die Gottesdienst, das Wort Gottes, mas se continua se sentindo que não é aber filho, que sie não é filho, fühlte sich nicht als Sohn und Tochter Gottes. não tem certeza da salvação, Sie
sie ist nicht sicher von seiner Rettung. não tem certeza de ser amado ou não amada por Deus. Sie ist nicht sicher, ob das geliebt oder nicht von Gott. Eu estou colocando no feminino porque a gente está Isso falando aí. de ovelha, Ich amém? sage weiblich, weil wir reden über Schaf. Weil auf Olha o que o Portugiesisch texto diz weiblich aqui. Schaf. De 10 dracma, Von 10 Drachmen, perde-se uma dentro da igreja. eine verliert De in 10. der Kirche, der Gemeinde. Von Uma 10. relacionada a 10, quantos por Wie cento? viel Prozent von 10? Tá aumentando, né? 1%. 10%. 10. 10. 10. De uma Vom einen relacionada a 10, quantos por cento? 10%. 10%. 10% de 10%. 10%. 100% von 10? 10 ovelhas. Sim. Se tem uma que está perdida, ela representa quantos por cento? Quantos por cento? Wie viel repräsentiert? Von De 10. 10, uma de 10, 10%. 10%. Já aumentou. Não é isso? Não é isso, matemático? Das ist 10%. nicht aus Mathematik. De 10 ovelhas não se perde. Ela representa quantos por cento de Wie 10? viele Prozent von 10%, crente. Amém? Já não é mais 1%, é 10%. É um. De 10 é 1. De 100 é 10. 10% de 100 é 10. Gente, 10%. de um, nós temos 10 aqui. 10, amém? 10. Aqui representa 100%. 100%, ja? Não é isso? Genau. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. 100%. Se uma está perdida, fica quantos por cento? 100%. Wenn 90 einer fica e 10 perdida. 90 weg und 100 bleibt. Depois você bota isso em casa. Mas vamos para o texto, vamos para não perder aqui a mensagem. Então o que aconteceu com essa ovelha, essa dracma? Perdida dentro de casa. Sie war verloren zu Hause. Aí olha o que tem que ser feita para poder essa ovelha se encontrar dentro da própria casa. Schau, was passiert, dass sie gefunden werden gleich in zu Hause. Olha só o que vai acontecer. Schau, was passiert ist. Estão comigo? Versículo 8. In Vers 8. Primeiro diz assim: não acende a candeia. Ou seja, a primeira coisa, essa ovelha está dentro da casa, mas está sem luz. Sie ist zu Hause, aber sie hat keine Licht. Está sem enxergar o reino de Sie Deus. sieht nicht das Está Königreich sem entender o Gottes. propósito de Deus na vida Sie dela. versteht nicht der Sinn von Ouve a palavra, sein recebe a Leben. palavra, mas está Ihre Leben. perdida Hört das dentro da Wort, igreja. aber ist verloren genau in der Gemeinde, drinnen. Está sem luz. Ist ohne Licht. Está sem entender o que é luz, o que é o sal, Versteht nicht, was Licht o ist, que é was ser Salz sal. ist, was, Amém? was Como nós Salz ist, lemos. wie wir gelesen haben. Então diz a palavra que a primeira coisa, a luz tem que se acender. Licht muss sich zünden. E varre a casa. Und Para geht, que und se geht varre das uma casa? Haus. Sei. Warum geht das Haus? Para que se varre uma casa? Warum wir kehren das Haus? Para limpar o quê? Für was putzen? A sujeira, né? Für die schmutzig zu Não é putzen. verdade? Nicht wahr? Tem que limpar o que está Wir sujo. müssen putzen, was schmutzig ist. Como é que você vai se encontrar com Jesus? Wenn du Jesus treffen Sem willst, se purificar. ohne dich zu heilen. Tem uma mensagem aqui que a evangelista Rosa Maria sempre lembra. Zu, ja. Tem uma mensagem aqui que a evangelista Rosa Maria sempre lembra quando ela ministra. Eine Botschaft vom Evangelista Maria. Rosa Maria, Rosa Maria, ela sempre fala sie sagt immer sobre a parábola das 10 virgens. über die Parabel von 10 Jungfrauen. Lembra disso? Erinnert das? Que quando Jesus vem buscar a igreja, Jesus holt seine Gemeinde. 5 estão preparadas 5 sind e vorbereitet 5 estão despreparadas. und 5 sind nicht vorbereitet. A gente está falando de arrebatamento, Wir reden über die de buscar, de vir da busca. ja, dass Jesus Jesus die vem buscar a Gemeinde igreja. zurückholen. Quantos por cento? Wie viele Prozent? Ah, não. 50. Aí já está arrebatamento. Für Amém, igreja? Jesus zurückholen, dass sie Disse que 5 estavam preparadas e 5 não estavam. und 5 waren nicht. Also die Hälfte geht und die Hälfte bleibt. Quantos por cento? Wie viel Prozent? Preparadas? 50. 50. Essa dracma aqui das 10 que estava ali, Die Drachma von uma 10. estava perdida. Quantos por Und wie cento? viel Prozent? 10. 10. Entendeu agora? De 100%, 10. 10. De 10%. Entenderam?
Verstehst du jetzt? 10% de 10% vom einen. Also 10%. Se 10 são, se tem 10 ovelhas, 10 Wenn dracmas. 10 Drachmen haben, Amém? eine geht verloren, 10 dracmas. das É sind isso. 10%. Se uma se perdeu, Wenn eine sich verloren, em termos de percentual, quanto ela der representa? Prozent representiert 10%. Se tivesse 100, seria 10%. Depois eu te explico a equação. Vamos lá. Isso é matemática. Vamos lá. Vamos lá então, igreja. Amém. Eu fiz até uma comparação agora de arrebatamento, que foi Ich a habe so igreja. keine Gleichnis gemacht. Tinha quantas Wie viele virgens? É. Tinha 100 virgens ou tinha Não, 10? 10. Então, das 10, Von 10, quando a metade estava garantida para o céu, 50%. Metade, 50% é metade. 50%. Então, de 10, Von 50%, não é isso? 50%, oder? Não foi isso? Nicht wahr? 10, Vamos preparada. 5, War vorbereitet. Die E 50%. de 10 de dracma perdida? Und von 10 von Drachmen, verlorene Drachmen, Se só tem uma que está wenn nur despreparada, eine, die nicht vorbereitet ist, 90% preparada e 10% 90% despreparada. vorbereitet und 1%, Entenderam? 10% nicht vorbereitet. Então, veja que aqui a palavra de Deus diz que agora essa dracma está perdida. Diese Drachmen ist verloren, Estão comigo, igreja? Amém. Tem que varrer a casa muss das Haus kehren, para que realmente damit ela seja encontrada. wirklich sie findet. Ela seja encontrada. Aqui diz o texto, e varre a casa e busca com diligência até achar. Amém, igreja? Und das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie findet. E qual é a outra situação? Was ist die andere Situation? Essa tem que realmente buscar ajudar para que ela realmente seja Jetzt muss man richtig helfen, liberta, damit sie befreit ist. curada, limpa, santificada, purificada. Essa ovelha, essa dracma. Amém, Diese igreja? Drachme muss geheilt werden, geputzt werden. Aí depois Jesus conta mais uma parábola sobre ovelhas. Por que Dann tudo noch eine isso? Parabel vom Schafen. Porque Jesus estava Warum ali das? explicando para os Weil religiosos. Jesus hat für die Religiose, E se você ficar na religiosidade, você não vai ser wenn salvo. die Religiosität bleibt, Religiosidade não salva ninguém. Religiosität Quem salva é Jesus, wird igreja. nicht retten. Amém. Wer rettet ist Jesus. Amém? Amém? E aí vem agora mais uma linguagem que Jesus usa de outra situação de uma ovelha. Uma andere Situation. Ele fala de uma ovelha que estava dentro de casa, Wo zu Hause que war. estava desfrutando das bênçãos de Deus. Die war schon zu Lembra Hause. disso? Und war É a partir do vom Segen versículo 11. Gottes. War glücklich. Versículo 11. Der Vers 11. E ele diz assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Der 2. sprach, ein Mensch hat 2 Söhne. Os 2 representam 100%. Beide repräsentiert 100%. Se pegar um, Wenn eine geht representa quantos por 50, cento? wie viel repräsentiert 50%. 50%? Amém? Amém. Tem alguém aí? Ist jemand da? Diz a palavra que esse, Sagt um das desses Wort. 2 filhos, Eine von beides. uma dessas 2 ovelhas, Eine von ele beiden vai para o pai. Schafen. Geht zum Vater. Diz: Pai, eu quero cair fora. Vater, ich will rausgehen. Eu não quero ficar mais nessa Ich will igreja. nicht mehr in dieser Kirche bleiben. Estou prestando minha conta aqui, me dá o que é meu direito, que eu vou Gib embora. mir, was ich als Recht habe, ich gehe weg. O que é que o pai faz? Was macht der Vater? Vai em paz, filho. Geht in Frieden, mein Sohn. Tem filho que nem fala que ele vai embora. Gibt es Kinder, die sagen nicht, ich gehe raus. Depois a gente vai chegar nesse Ich gehe espírito. weg. Dann wir kommen auf diesen Geist. O que é que Deus quer que Jesus fala? O que é que o pai fala? Was Vater Só sagt, aqui tudo que é direito vai em paz. hier nimmt alles, was dein Recht ist, du gehst in Frieden. Embora. Wir sind weg. Essa ovelha daí, Diese Schafe, diz a palavra que foi para o mundão. geht in der Welt. Foi para o mundão, a ovelha. Você veja que esse aí que foi para o mundão, Diese die in Welt a única coisa que o pai podia fazer era o que? Orar, gente. Was macht der A Vater? única coisa que o pastor Einige podia sagen, fazer was era er orar. macht, betet. Aí as irmãs, irmão, por que esse pastor não pega essa ovelha e Warum traz ist de der Pastor volta? dann Por que não vai lá? diese, Você sabe o que está acontecendo, por Aber du acaso? weißt, was passiert ist. Foi lhe dado esse dom de pastorear. Ah, diese Gabe als Pastor zu sein. Gente, não coloque o dedo onde você não sabe do que se trata. Legst du nicht deine Finger, wo du nicht weißt, was passiert, was ist. Para não virar um espírito terrível, que eu vou explicar daqui a Damit pouco. dein Geist terrível, schreckliche Geister wird.
Para que a gente não seja presa fácil nesse tempo que está vivendo, igreja. Nicht einfache Ding für Teufel ist. Por que não vai? Por que não faz isso? Por que não faz Warum aquilo? du machst Aí das liga um Ganze para outro e nicht? começa a Und dann discutir. fang mit der Aí anderen fala zu, mais da vida da ovelha do que de si próprio. und redet mehr Esquece die de Schafe si. und vergisst auch Vai über falar sie. dos outros. Und dann redet über die andere. E a palavra de Deus diz que a Das gente tem que Wort Gott examinar. sagt, Nós wir temos que müssen examinar nós selber mesmos. uns examinieren, Irmão, selber como uns você schauen, sai aqui com essa palavra hoje, was tem du lernst heute. que guardar desse Du coração. musst bewahren in dein Herz. Porque o que mais tem aqui nesse tempo que a gente Weil está du vivendo hast- são os Das fariseus, sind die Pharisäer heute, was gibt's. esses religiosos que Diese estão ficar Religiosen, apontando, olha die ele, nur olha zeigen, porque ela está die assim, Finger, olha schau, porque... warum sie so, warum ist das so? E aí Jesus pega e começa a contar essa parábola. Und Jesus hat diese Gleichnis Aí angefangen diz zu a palavra, eu não vou sprechen. ler toda, né? Ich werde nicht alles lesen. Aí diz que esse filho foi pro mundão. Dieser Sohn ist in der Welt Tudo que ele zur tinha foi Welt gastando, gegangen. foi para gastou em Er hat mit prostituição, coisa que não devia. auch Acabou ausgegeben, tudo sein dele Geld ali. ist alles weg, sein Geld. E aí chegou uma hora Und eine Zeit gekommen que ele não ist, tinha nem o que comer. er hat nicht mehr zum Essen. Sabe o que ele desejou? Weißt du, was Comer a comida dos möchte? porcos. Das Essen vom Schwein. E nem a comida dos porcos ele conseguia mais, Nicht mal ele não tinha acesso para comer. Er hat keine Freiheit zum Olha que situação, Essen irmãos. vom Schwein zu Olha só essa situação, Schau terrível. diese Situation schrecklich. Era uma ovelha Das war eine Schafe. que não era para o pastor ir buscar, Das wär nicht zum Pastor ihn zu holen. só para orar. Nur zum É por isso que tem ovelha aqui nessa igreja que eu só faço orar, igreja. Deswegen gibt es nur hier Schafe, ich darf nur beten. Ich kann nur beten. Para que se o Espírito de Deus Der tocar no Geist coração daquela Gottes ovelha, in diese Herz, in seine Herz berühren, in deren Herz berühren. aí sabe o que ela vai sentir? Und weißt du, was sie fühlt? O arrependimento. Der, como chama arrependimento mesmo? Er hat sich bereut, diese Schafe. E sabe o que vai acontecer? Und weißt du, was passiert? Diz a palavra que aquele filho ele caiu em si. Und dann er kommt an sich, dieser Sohn. Olha aqui no versículo 17, leia aí, Vers irmão Daniel. 17. Versículo 17. Er kann aber E zu caindo sich, em si. er Ou kann aber seja, zu sich. chegou o que ali? Chegou a revelação do céu. Kam eine Offenbarung des Himmels, Porque a gente está orando, igreja. weil wir beten, Gemeinde. É muito fácil falar e Das criticar. ist sehr einfach zu reden. Ninguém und sabe o que você está kritisieren. passando. Niemand weiß, O que was você du, está vivendo, amém? was du lebst. Keiner weiß. Mas ele diz que ele caiu em si. Er kann aber zu sich selbst. E ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de miséria? Wie viele Tagelöhner meines Vaters Fome, haben Brot de im desgraça. Überfluss. Ich aber verderbe vom Sem a Hunger, graça de Deus, ohne Gnade eu resolvi Gottes. escolher esse caminho. Weil ich habe entschieden, für diesen Weg zu gehen. Não é por causa de A, por causa de Nicht B, wegen A porque oder ele, B. ela Weil resolveu er oder tomar esse sie caminho. hat diesen Weg entschieden. Eu já falei para vocês, Ich igreja. habe auch euch gesprochen. Hebreus 12 diz Hebräer 12 sagt, que as ovelhas têm que orar para os seus pastores. muss Você auch für tem die orado por mim, Pastoren, vocês? habt ihr auch für mich gebetet? Tem orado por pastor? Amém. Eu oro todo dia por Ich vocês. bete jeden Nome Tag por für nome, euch. tete a tete Name ali. für Name. Glória a Deus. Fast Amém? Amém. Olhe por mim. É só um pastor. Ninguém vai te lembrar, não. Presta atenção. Passt auf. Aí diz a palavra que Und nós sagt das Wort, temos que orar pelos nossos wir pastores, müssen für Pastoren porque beten. naquele grande Weil der dia große Tag, ele irá dar conta das ovelhas. O que dá conta? was willst du vor Augen Gottes über jede Schafe hier geben? O que Du musst é entregar. übergeben. Agora você que vai prestar conta Aber de Jesus du que você willst fez. selber vor Augen Gottes Você que vai sein prestar conta und geben, was du in deine Werk, do que você fez, do que você deixou de fazer. was du bezahlst, was du vor Augen Gottes, was du zahlst oder nicht Como eu zahlst. também vou prestar conta. Prestar conta, ele vai Cada um aqui vai prestar conta. Jeder Lucas, wird Emanuel, sich- amém? Hã? Todo mundo, Emanuel, Jeder Lucas. wird für sich selber Naquele zahlen. grande dia, todo mundo prestar conta a Deus, a Jesus. Ja, São meus beurteilen, filhos, mas ele genau. não individualmente. A salvação, ela é individual, igreja. Welchen Amém? Schaft ablegen. Agora a minha responsabilidade é ensinar, é orientar vocês o Ich caminho muss da palavra de orientieren, ich Deus, muss amém? lernen, der Mas eu não mando na vida de Gottes. vocês, não. Aber ich befehle Quem nicht sou eu para mandar na Leben. vida de vocês? Não sou eu, Ich nicht. amém? Ich befehle nicht
euch. Mas diz a palavra que ele caiu em si. Das Wort sagt, kommt an sich Aí selbst. qual foi a decisão desse filho? Und was war seine Entscheidung? Foi o pastor que foi buscar ele lá? War der Pastor ist da in No geholt. 18 diz assim In dessa der ovelha. 18 sagt, Levantar-me-ei, essa ovelha falou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e perante und ich will mich ti, aufmachen, pai. zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Amém, igreja? Amen, Gemeinde. Eu falei de 3 situações aqui. Ich habe von 3 Situationen A gesprochen. ovelha perdida, Die Schaf, verlorene Schaf, que o pastor deixa 99 para buscar aquela. lasst die 99 und dann holt diese, Aquela que está ingênua, que não conhece a palavra. die schon, Tá sem die kennt nicht das Wort Gottes, der Está sagt, sendo kein muito fácil de ser Verständnis, levada. das ist sehr einfach wegzugehen. Ei, Ei, quer ver uma coisa? Eu sempre oriento aqui meus irmãos. orientiert immer die Quando se Geschwister. trata de ovelha nova da Wenn eine igreja, neue Schafe eu nunca der aconselho, vá Gemeinde, para outra igreja. ich rate nicht, Fique ali em outra igreja. zu geben, in eine andere Kirche zu gehen. Por que isso? Warum das? Porque primeiro é bom você se alimentar onde Es você ist besser, wenn du hier, wo du entender como é que o trabalho é hier feito. bist, dass du ernährst hier, wie Arbeit gemacht werden. Porque a ovelha nova, Weil die neue Schaf, ela é muito fácil de comer das ist sehr qualquer einfach. comidinha. Sie kommt und É como se fosse da bebê. ist jede Essen, das ist wie ein kleines Kind, ein kleines Baby. Tem pessoas que querem dar, às vezes, uma comida a uma criança Gibt es recém-nascida, Personen, die wollte eine Neugeborenen geben, ein que Essen, não é para eles tomarem ainda. das ist nicht zum Nehmen. Vai dar Annehmen. certo se ele comer um feijão, um caldo de feijão? Wenn du gibst eine Bohne für diese kleines Neugeborene, das ist nicht richtig, oder? Tem pessoas até que pegam a cerveja e colocam na boca da Gibt es criança. Personen, die auch Bier sogar in den Mund von Kindern Sabia geben? disso? Wisst ihr das? Vocês estão entendendo isso aí, Versteht igreja? ihr das? Isso é ovelha ainda nova. Das ist eine neue Schaf. Então não é fácil de comer qualquer coisa depois Das que a gente ist vai ter. einfach, sie wird alles essen, Vai dar uma congestão und das ali, wird né? ein Problem E às haben. vezes até mata. Und manchmal kann auch É verdade? töten, oder? Às vezes até mata. É isso, irmã Silvana? Kann man auch töten, oder? Agora a ovelha que já está madura, Und já die Schafe, die plantada, reif aí é ist, outra coisa. das ist andere Sache. E nesse caso aqui, esse jovem, Der, esse filho, genau dieser Junge, Ele sabia. dieser Sohn, der ele estava fazendo, estava consciente wusste, er do wusste, diabo was que mandou ele gemacht hat. fazer. Das war nicht der Foi a decisão Teufel, dele. das war seine Entscheidung. Que às vezes muito querem culpar o inimigo. Weil manchmal viele sagen, schuldet der Gegner. Amém, igreja? Amen, Gemeinde. Mas ele tomou cair em si. Aber er ist an sich selbst. E o que foi que ele fez? Und was hat er gemacht? Ele voltou Er ist para a casa do gekommen pai. zum Haus des Vaters. Agora eu vou te dar aqui uma base Und jetzt ich gebe eine Basis para um tipo de situação für eine Situation. que está lá em 2 Samuel. Vamos lá em 2 Und Samuel. das ist 2. Samuel. Vocês têm que ter cuidado, igreja. Hoje a palavra aqui é uma palavra de despertamento, amém? Amém. 2 Samuel, capítulo 15. Deixa eu 2. fazer Samuel um resumo aqui 15. do que a gente vai contar Ich agora, werde zuerst do que a gente vai falar, zusammenfassen, was wir reden, para que a gente possa ter cuidado damit wir aufpassen, aufmerksam sein. de conversas de pessoas que vêm até nós como ovelhas Gespräche, die kommt zu uns als Schafe e que pode contaminar nossa fé, und die igreja. können uns kontaminieren. Ja? Ao invés de te ajudar, está te Statt destruindo. dich zu helfen, zerstört Ao invés de fazer você crescer, está fazendo Statt você dich regredir. zu wachsen, Cuidado. macht dich zurückkehren. Aufpassen. 3 tipos de ovelha a gente falou aqui, não foi? Drei A perdida, verschiedene, a die dentro de Verlorenen casa als, in der Haus e a que saiu de casa. und die rausgegangen. Ja? Para cada uma tem jeito, amém? Und jede gibt es eine Lösung. Tem solução. Gibt es eine Lösung. Mas a forma de agir Formen são von, formas sind diferentes. verschiedene Formen zum Agieren. Agora vamos ter Zum, cuidado com isso zum aqui, ó. Umgehen. A gente vai falar agora de um espírito Wir werden über einen Geist que reden, está sempre entrando nas die igrejas kommen immer rein in der Kirche, para justamente confundir as ovelhas. damit sie verwechseln die Und desviar as Gemeinde, ovelhas de die Jesus. Schafen, damit sie verwirrt die Schafen Esse Christus. espírito é conhecido como espírito de Abisalão. Dieser Geist heißt Absalom Geist. E quem foi Abisalão, Wer war pastor? Absalom? Filho de
Foi um filho de um pai, não Das foi? war ein Sohn Foi von um Vater. filho de um pastor, não Das foi? war ein Sohn von einem Pastor. Ja? Amém ou não amém? Amém ou nicht Quem amém? foi esse pastor? Wer war das? Diga Davi. Davi. E quem era a Absalom. ovelha? Absalão. Wer war das Schaf? Absalom. Não diz? Erinnerst? O que aconteceu? Was ist passiert? Eu tenho que ser rápido agora. Ich muss jetzt schnell sein. Simplesmente o filho queria tomar o lugar do pai. Der Sohn wollte Platz vom Vater stehlen. Não posso detalhar tudo Ich agora. kann nicht alle detaillieren. Mas se você ler lá o Salmo 3, Wenn du Psalm depois 3, medite. danach meditieren Sie. In Foi o que o Psalm pai 3 passou ali. war O pai continuou amando was o der filho. Vater Mas o filho se durchgegangen. levantou contra Der o pai. Vater ist weiter geliebt. Olha só o que ele Den fazia Sohn contra o geliebt, pai. aber der Sohn Ele ist pegava gegen den todas as Vater. ovelhas do pai. Hat alle Schafe vom Vater geholt. No meio do caminho que ele ia, E as ovelhas iam para a Die congregação, Schafe ou sind para a reunião com o zur pai, com o pastor Kongregation Davi. mit Pastor David gegangen. Olha o que esse homem fazia. O filho contra o próprio Der pai. Sohn gegen selber seinen Vater Filho que gegangen. queria matar o próprio pai. Der Sohn wollte seinen Vater töten. Vamos ler aqui capítulo 15, 2 Samuel Kapitel 15. 2. Samuel 15. Diz assim: aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Danach aber, Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, que era o pai dele, a juízo, o chamava Absalão e lhe dizia: de que cidade tu vem? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. 3. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios, olha, você é uma pessoa joia, você é uma pessoa positiva, você é uma pessoa muito boa. Estou aqui literando, viu? Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça na parte do rei. Olha, porém não tem quem te ouça na parte do seu pastor. O seu pastor não te ouve, o seu pastor não fala com você, não cuida. Olha, cá fora desse lugar, me dá atenção. Lea como esse espírito entra. Danach aber geschah, schau wie dieser Geist kommt rein. Danach aber geschah es, dass Absalom sich Wagen und Pferde verschaffte und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und Absalom machte sich am Morgen früh auf und stellte sich neben den Torweg auf. Und es geschah, wenn jemand eine Rechtsstreite hatte, sodass er zum Könige vor Gericht kommen musste, so rief ihn Absalom zu sich und fragte ihn: auf welche Stadt bist du? Antwortete er dann: dein Knecht ist aus der Stämme Israel. So sprach Absalom zu ihm: siehe, deine Sache ist gut und recht, aber beim König ist niemand, der dir gehört schenkt. Gehör Sabe o schenkt. que ele fala? Olha só como é tão soberbo esse Schau, filho, der Mann ist tão mal, überheblich und e ainda böse. já estava no coração dele, Und das war so in sein para que ele Herz. destruiu o pai. Damit er wollte seinen Vater Ele dentro zerstören. ali da tribo, Und er war ele innen. pegava as pessoas, Und er kommt diese Person individualmente começava a fazer esse tipo de individuell und conversa. hat angefangen mit dieser Rede. Olha o que ele diz aqui no versículo Schau, 4. was er sagt in Vers Fala 4. de ovelhas, igreja, amém? Ich rede über Schafe. E ter cuidado Muss aufpassen, com quem está próximo de você. wer näher zu dir ist. Eu tenho falado muito ultimamente à Ich igreja. rede sehr viel in der Gemeinde. Existem duas coisas diferentes. Gibt es sehr viele verschiedene Sachen. Uma coisa é quando você diz assim: eu tô junto, eu tô junto, eu Eine tô sagt, junto, ich bin zusammen, wir sind zusammen. eu tô junto, Ich bin, eu tô junto, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin tô junto, dabei. tô junto, tô Ich bin junto. dabei. Uma coisa é estar junto, Einmal, eine Sache ist dabei zu a sein. outra coisa é estar unido. Eine andere Sache ist Einheit zu sein. Nem todo mundo que está junto Nicht jemand, der zusammen ist, está unido. eine Einheit. Quem foi que estava ali naquela mesa com Jesus, os Wer 12 war discípulos? diese Judas. 12 Apostel? Estava junto, Der Jude war zusammen, mas não estava unido. aber er war nicht eine Einheit. Nem tudo que está junto, Nicht alle, die Tá zusammen unido. sind, ist eine Einheit. mas tudo que está unido Aber alles, was Einheit está ist, junto. ist zusammen. Amém? Halleluja. Porque o corpo ele tem que estar unido. Der Körper muss Nós não somos o eine corpo Einheit. de Cristo, Wir sind nicht ein Körper nós Christus. somos ovelhas de Wir Jesus. sind nicht der Schaf Cada Jesus. parte aqui dessa Jeder ovelha Teil é von uma dieser parte do Schaf corpo. ist ein Teil des Körpers, der Leib O Christi. corpo está unido Der Leib ist zusammen. para que tudo Eine funcione bem. Einheit.
dass alles Gute O que esse funktioniert. rapaz estava fazendo aqui? Was hat dieser Knabe gemacht? Estava querendo destruir. Wollte A zerstören, unidade do diese povo. Einheit des Körpers. Cuidado, irmãos. Aufpassen, Cuidado, Geschwister. ovelha. Hey, Schafe, aufpassen. Quem está ao seu lado. Wer ist näher bist. Porque pode estar levando para o caminho do inferno. Vielleicht macht dich, dass du in der in der Hölle des Wegs Eu kommst. estou aqui mostrando o texto. Ich zeige hier in der Que esse Text, Espírito existe diese Geister e está em nosso meio. und es ist in unserer Mitte. Quando eu falo nosso meio, não é só Wenn aqui unsere não, é em todas as Mitte igrejas ist na nicht terra. nur in unserer Amen? Welt, ist alle Kirche auf der Erde. E aí esse espírito de Absalão, esse Dieser Absalão, Geist von Absalom, aí sabe o que ele fala? Ele weißt du, was fala, sagt? dizia mais, Absalão, quem me dera ser juiz nessa terra, ou seja, ser o pastor dessa terra, para que viesse a mim todas as pessoas que tivessem demanda ou questão para que eu lhe fizesse justiça. Und Absalom sprach, oh, dass man doch mich zum Richter im Land einsetzte, damit jedermann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat. Ich würde ihm zu seinen Rechten verhelfen. Olha só como a sutileza vem Schau, aumentando, wie igreja. ganz Irmãos, tenham leicht cuidado. ist. Aufpassen. É tempo difícil, Das estou ist eine dizendo. schwierige Zeit, die O wir leben. tempo está próximo. Zeit ist näher. Jesus já está à porta, Jesus ist igreja. vor der Tür. Cuidado. Aufpassen. Se vem para te dar Aufmerksam. orientação errada. Aufpassen ist keine Orientierung, Ao falsche invés de te unir Orientierung. mais, está te afastando. Statt dich eine Einheit macht, die macht dich noch weit weg. Deixe e aparta-te, igreja. Deste tipo de pessoas, aparta-te. Weg von diesen Personen. Olha aqui o texto. Schaut der Text. Versículo 5. Vers 15. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava e dava beijo, beijava, tá vendo? Und er geschah, wenn jemand kam, sich vor niederzuwerfen, so streckte seine Hand aus, griff ihn und küsste ihn. Era uma forma de saudar, né? Das ist A eine mão, Form, não é isso? Dá um beijo. É o ocupação. Rocha do Ausdruck, santo. das Mas ist que beijo você está das ist recebendo? eine Qual o beijo que você está heilige, recebendo? heilige Kuss heißt E foi o que das. Jesus falou para Judas. Was hat Jesus Com o que que gesagt? me traíste? Com um? Mit Vers hast du Com o mich quê? verraten. Com um Was beijo hat- me traíste, mit Judas? Meinen Kuss hast du Sei, mich tem verraten. alguém aí? Ei, Vamos ei, despertar a igreja. Ei, Vamos aufwecken, despertar a igreja. aufwecken hier Gemeinde. Versículo 6. Ei, Vers 6. Desta maneira fazia Absalão todo Israel, todo o povo de Deus, que vinha ao rei para juízo, que vinha ao pastor para conversar. Aí assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. So Tá vendo? macht es Absalom mit Furtava, allen ou seja, Israeliten, die zum König estavam hervorgerichtet contaminando a kamen. igreja. Und so stahl sich Cuidado Absalom mit die Herzen der Männer von Israel. Cuidado com as coisas tóxicas. Aufpassen mit den Toxik. Coisas tóxicas, Dinge. tóxicas contaminam. Die können sich Amém, kontaminieren. Vamos ficar mais atentos. Wir müssen noch, Vamos noch orar mehr mais. Aufmerksamkeit. Vamos buscar mais a Wir Deus. müssen noch mehr beten, noch Vamos mehr arrepender Gott dos nossos suchen. maus caminhos. Wir müssen von unserem schlechten Weg E se zurückkehren. você não tem estrutura para orientar alguém, Wenn du keine Struktur hast, die anderen zu ernähren, então não oriente. oder die anderen zu orientieren, Se você tá falando orientiert coisa que você não nicht diese sabe. Person. Wenn du redest Sachen, wo du nicht weißt, orientiert dich nicht diese andere Person. Qual foi o Nur final de, beten. qual foi o final de Absalão? Was ist der Ende von Absalom? O final de Absalão foi Was a ist der Ende morte, von Absalom? com seu orgulho, com Mit sua seiner soberba, Hochmut, com sua falta mit de perdão seine Fehler von Vergebung e de misericórdia. und von Barmherzigkeit. Ele foi para matar o pai, Wollte seinen Vater para querer tomar o trono do rei, weil wollte para der destruir o rei. Thron seinen Vater zerstören E und mesmo für sich assim, nehmen. mesmo assim o pai continuou usando de Der misericórdia Vater com o seu filho. hat benutzt von Barmherzigkeit über seinen Sohn. Tanto é quando Genau. ele levantou aquela batalha ali, o filho, para matar o pai. Und da kommt dieser Krieg. Wollte seinen Vater töten. Davi falou para o soldado dele, Davi olha, hat zu seinem Soldat gesagt, não tire a vida dele. tötet nicht meinen Sohn, Absalom. Mas no final ele morreu. Aber am Ende des Tages ist Uma morte gestorben. triste. Das war seine traurige Cuidado. Tod. Tem muitas pessoas já mortas na fé, Da gibt es sehr viele querendo Personen, te dar a orientação die errada. glauben schon gestorben, Sei. glauben schon gestorben, Fique die schon atentos, tot in amém, der igreja? Glauben ist. Hoje eu estou falando que a palavra hoje é de Diese despertamento. Person wird dich orientiert. Diese Wort heute ist vom Erweckung. Vamos ficar de pé.
bitte aufzustehen, Para a gente orar muito. damit wir bitten. Vocês entenderam a mensagem? Habt ihr Saia daqui verstanden diese hoje. Botschaft? Ei, Saia daqui hoje geht hier heute raus, a tudo isso que a gente está vivendo. aufmerksam, alles was wir heute leben. E sabe que você não está sozinho nem sozinha. Weißt, dass du nicht alleine bist. Jesus está conosco. Jesus ist mit uns. Jesus não quer que nenhum de nós venhamos perder. Will, dass wir nicht uns verlieren. Ele não quer que ninguém se perca. Will, Amém? dass keiner verliert. Ele quer que todos se Sich salvem. verliert. Will, dass alle, die sich hier retten. Mas tem coisa que não é Ele que vai fazer. Aber viele sagen, wird nicht machen. Sou eu e você que temos que tomar Ich und atitude. du, wir müssen machen. Wir müssen De dizer sagen, não na hora que tem que dizer und não. sagen Nein in dieser Zeit, wo Nein sagen muss. Como a gente leu aqui, negar a si Genau. mesmo. Wir müssen uns selber Renunciar a si verleugnen. mesmo. Selber E seguir a verleugnen. Jesus. Und Jesus zu folgen. Ser sal. O que é ser sal? Um Salz zu O sein. sal que dá sabor. Ein Salz, die É o sal que Geschmack, transmite a alegria de Deus para outras die pessoas. zeigt die Transmite vida. Freude für andere Personen, Que transmite equilíbrio. die das Leben gibt auch. Amém, irmãos? Vamos orar então. Amém, werden wir beten. Soberano Deus, eterno Pai. Soberane und ewiger Gott, Vater, Nós queremos te agradecer, Pai. wir möchten bedanken, Te agradecer por esse dia, dich bedanken für diesen Tag, por esse tempo que o Senhor für diese Zeit, oh Herr, tem nos abençoado. Estamos juntos die aqui, uns Senhor, gesegnet hat, para ouvir a Tua palavra, dein Wort zu hören, como o Senhor hoje falou para os nossos Jesus. corações, heute gesagt através de louvores, durch die através Lobpreise, dos testemunhos durch die Zeugnis, e através dessa mensagem, durch Pai. diese Botschaft. Eu oro, Pai, em nome de Ich bete Jesus, im Namen Jesus, para que nenhum de Teus filhos damit keine von deinen Kindern caia em cilada do adversário, Pai. fallen in deine Caia em lugares errados. diese falsche Orte. Abençoe Teu esse bebê renovado a cada um, Senhor. Segne deine Kinder, die Fortaleça a fé de cada um aqui nesta manhã. verkräfte die das Glauben von jeder hier. Para que ninguém se sinta perdido dentro da igreja. Damit keiner fühlt sich verloren Para que ninguém in se der sinta Gemeinde. Damit keiner abandonado, fühlt sich sozinho. alleine. Para que ninguém se sinta Damit desamado. keiner fühlt sich und nicht geliebt werden. Mas que todos sintam aqui o abraço do Teu amor, Senhor. Alle fühlt sich mit seiner Umarmung von deiner Liebe. Abençoa o Teu povo, Senhor. Segne dein Volk. Abençoa o Teu Espírito, porque nenhum de Segne nós deine estamos sozinhos, Kinder, Pai. weil nicht, keine von uns sind alleine. Eu sou um pastor Ich humano, bin der Pastor menschlich. mas o Senhor é o pastor Aber du divino. bist der Gott. O Senhor é o unser pastor dos pastores, Du bist Senhor. der Pastor des Pastoren. A Tua palavra diz que o Senhor é nosso Du pastor bist unser Pastor, sagt das Wort e Gottes. nada vai nos Und faltar. nicht wird uns fehlen. Aleluia, ainda que Wird nicht passamos uns mangeln. pelos vales, Auch wenn wir pelos desafios, in der pelas tentações. Berge oder in der Versuchung, o Senhor diz que Gott para nós não sagt, temos medo de nada, Senhor. wir dürfen keine Nenhum Angst medo de haben. nada, Wir Senhor, müssen confiar keine em Angst Ti, haben. Deus. Wir müssen an dich É entregar vertrauen. todos os Und dias wir geben jeden as Tag nossas vidas, unsere Leben, as nossas casas, unsere Häuser, as nossas famílias unsere Familie em Tuas mãos, in Senhor. deine Hände. E confiar Und sempre em Ti, vertrauen Senhor. immer an dich, oh Em Herr. Ti, Deus. Immer, Herr, Tudo o an Senhor vai dich. fazer, Pai. Weil du wirst alles Em machen. nome de Jesus, Em nome Senhor. de Jesus. Eu oro que o Senhor venha dar uma mente Ich bete, dass renovada, du Pai. eine Erneuerung Gedanken gibst. No coração, na vida de cada um aqui, In Pai. jeder, die hier sind. A fé renovada, Eine Senhor. Glaube erneuern. Derrame uma fé inabalável no coração de Diese cada um. eine Glauben, die uns nicht fallen. Que o Senhor venha dar sabedoria. Dass du uns Sabedoria Weisheit do gibst. Senhor em nós, Pai. Herr, deine Weisheit an uns. Para sabermos como fazer Damit wir wissen, wie wir das machen. nos momentos das In die provações, Momente von Beweisung. das provocações, Von diante de uns de conselhos provozieren. errados, Die falsche de Ratgeber. orientações Die erradas, falsche Senhor. Orientierung. Abra nossa mente, Deus. Öffne unsere A Tua palavra diz Gedanken. que nós temos a Dein mente Wort de sagt, wir haben Cristo. den Gedanken des Nós Christus. temos a mente de Wir haben Jesus. den Gedanken Eu des rogo a Ti Christus. nesta hora, Ich Senhor, bete, que o Senhor dê uma dich, oh Herr. mente renovada a Dass cada wir um. gibst du eine Jogue por Erneuerung terra Gedanken. agora, Pai. Lass auf Toda Boden opressão, alle Opressionen, toda opressão vai embora. alle Opressionen, Toda depressão, alle Depressionen, toda angústia,
Toda a confusão vai embora alle Konfusion das nossas geht weg. mentes, Unsere Gedanken, das nossas vidas, unsere Leben, das nossas casas, unsere das Häuser, nossas famílias. unsere Familie. Nós servimos a Ti, Wir Senhor. dienen dich, ó O Herr. Senhor nosso Du pastor. bist unsere Nos Hirte. guarda, Senhor, Bewahre uns, do ó homem Herr. sanguinário, do Von, homem perverso. von schlechten Menschen, Nos guarda, von der Senhor, perversen Menschen. dos Bewahre uns mentirosos, von der dos Lügner, acusadores, von der Zeigen, dos von der religiosos. Nos Religiösen. guarda, Senhor. Bewahre uns, ó Herr. Renova nossa fé. Erneut unsere Glauben, ó Herr. Renova, Senhor. Erneut uns, ó Herr, unsere Ajuda-nos, Glauben. Senhor, Hilfst uns, ó a Herr, continuarmos buscando a Tua dass wir presença weiter deine e Gegenwart zu entendendo, suchen. Senhor, Dass wir que verstehen, sem Ti ohne dich, nada podemos fazer, wir Pai. können nichts machen. Proteja e guarde, Senhor. Bewahre uns, Proteja e ó guarde o Herr, Teu povo, Senhor. dein Nesse tempo tão Volk, difícil, Pai. das Exército de Que o Senhor Gott. continue nos guardando todos os dias, Dass du Senhor. weiter uns bewahren jeden Como a Tua Tag. palavra Wie diz, dein Wort o sagt. Senhor é que nos guarda. Du bewahrst O Senhor uns, guarda a nossa entrada e Du a nossa bewahrst saída. unsere O Eingang Senhor und continue unsere Aus. guardando, Senhor. Dass du uns O weiter Teu povo, bewahren, dein Volk. desde agora e para Von sempre. hier bis zum Vamos declarar e dizer amém. Amém. Aleluia. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Gelobt sei Gott. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, Gelobt sei igreja. Gott. Amém. Nós vamos agora.